Você já conhece o supermercado Chibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 4.000 metros de área de venda com 30 pontos de check-out para atendimento, lanchonete e restaurante no local, onde todos os dias é servido almoço das 11 às 15 horas com um cardápio variado. Além disso, o supermercado oferece 9 lojas de conveniência com diversos tipos de serviço, 2 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Chibata possui cerca de 400 vagas de estacionamento, sendo 300 só na área interna, com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. Chibata, de família para família. Passe no Chibata. Bom dia, boa tarde, boa noite a você do outro lado da telinha. Meu nome é Jairzinho, estamos de volta no quadro Cenário de Notícias aqui pela TV Cenário, www.tvcenario.com. Hoje nós vamos bater um papo com meu amigo Marcos Kovac, que ele é professor, autor desse livro que eu acabei de ganhar, e empresário aí da Brand New Idiomas. E ele vai contar um pouquinho da sua trajetória, da sua história e falar um pouco com você aí de casa. Antes de mais nada, Marcos, gostaria que você desse um alô, bom dia, obrigado por estar aqui. Obrigado. Para quem está te assistindo aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E agradeço a presença aqui. Obrigado pelo convite, pelo espaço, para poder divulgar as questões relacionadas à educação, e aproveito também para te parabenizar, né, pelo espaço de mídia que nós temos aqui na região, espaço importante. Nunca tinha entrado no estúdio, né? Assim, pela primeira vez agora eu vejo, nós temos uma coisa de muita qualidade aqui, né? Isso é muito bom. Legal, Marcos. Obrigado a todos. Eu que agradeço, né? Você, além de estar vindo ser entrevistado hoje, é um cliente nosso, tem acreditado no potencial do Grupo Cenário. Você aí, empresário também, vem aqui você vai contar de tudo para divulgar a sua empresa. Aqui a gente tem o Jornal Cenário, tem a TV Cenário, tem a Agência Visage, que pode cuidar do seu visual. Então, aqui a gente tem um pouquinho de tudo. Marcos, me conta um pouquinho, da onde surgiu o interesse de você trazer para Ferraz de Vasconcelos a Brand New? Então, a Brand New, ela surgiu, a intenção, há um ano atrás, um pouco menos, um ano atrás, vamos colocar assim. Eu trabalhei toda a vida com educação, sempre fui professor e comecei em igreja, sou de igreja, né, projetos de igreja cristã, e depois eu já estudava numa ótima escola de idiomas aqui na nossa região, estudei 5 anos lá. Depois comecei a dar aula, fui chamado, né, para dar aulas. Começamos nesse processo, eu fui dando aula. Passei em 2002 eu iniciei meus estudos na universidade, fiz letras em espanhol, né, letras língua portuguesa e espanhol, e na sequência prestei os concursos. Passei para professor do estado, depois em 2007 passei para o SESI. E lá fui professor de língua portuguesa, língua espanhola, e no ano de 2015, com a crise, com aquelas histórias todas da Fiesp, não sei o que mais, a história do pato, né, que foi muito divulgado, né, amplamente divulgado, houve uma série de cortes e eu e minha esposa fomos embora nesse corte, entre outras coisas que aconteceram lá na instituição. E aí vem aquela coisa, né, o que vai fazer, né? Vou voltar para a sala de aula hoje está muito difícil, está difícil. Números muito... Eu tenho uma professora que diga isso. Então. Minha irmã é professora e ela sofre, viu? Ela fala, mas mudou muito, porque já há muitos anos que ela é professora, sim, né? Hoje em dia é difícil falar isso, mas ela só está na profissão porque ela ama mesmo, porque a dificuldade é muito grande dentro da sala de aula. Muito. Você não tem, assim, não tem um incentivo, né, por parte do governo. Eu estava numa instituição particular, o SESI é considerado escola particular e é mantido pela indústria. O professor perdeu a autonomia dentro da sala de aula, na realidade, né? Perdeu porque... Eu me recordo, Marcos, tipo, para cortar, quando eu era mais novo, né? Apesar que não faz tanto tempo assim.
os professores tinham o papel de pai dentro da sala de aula. Ou você chegasse na sua casa, reclamasse do professor de alguma coisa, você apanhava em casa e chegava na escola, o professor ainda repreendia você. Hoje é o contrário. Ou a criança chega em casa falando que o professor repreendeu, o pai vai que nem um leão em cima do professor, Justamente. que até bater no professor. Perdeu, né, a questão do papel do professor. Hoje a escola ela é uma escola totalmente desmotivadora. O aluno está ali por pura obrigação. Não há nada assim que... Hoje nós vivemos nessa época tecnológica de celular de última geração. O aluno, se ele quiser saber algum assunto, ele está ali acessível na mão dele. O conhecimento chega... Né? Então nós não temos escola preparada para essa demanda. Infelizmente no Brasil vejo com muita preocupação. E aí eu não estava mais com intenção de voltar e ser, assim, sabe, tentar de novo uma outra escola, começar tudo de novo. E eu tinha esse projeto, já tinha o desejo de ter algo próprio. E aí que veio. Eu vim de uma escola de idiomas, então eu tinha todo o, digamos assim, conhecimento, sabia como que funcionava, né? Não tanto a parte administrativa, isso com o tempo que a gente vai aprendendo. E aí, eu e minha esposa é professora de inglês, certificada também, tem toda a certificação. Bacana. De Cambridge, eu de Salamanca, da Espanha. E aí, vamos dar início a esse processo e vamos ver o que... E sempre confiando em Deus. Tá certo. Sempre, na frente, uma coisa que eu aprendi na outra escola, e ela falava isso, você podia ter tudo, se você não tivesse a bênção... Não adiantava, né? Não adianta. Também sou assim. Então, e são princípios que você vai aprendendo. Eu aprendi muita coisa lá, né, nessa outra escola de idiomas. E é isso que a gente foi atrás. E graças a Deus tem dado certo, Jair. Estou bastante feliz com os resultados e inauguramos agora, recentemente em Suzano, a segunda unidade. É isso que eu ia falar agora. Você, me fala um pouco das unidades, né? Que você falou que agora tem em Suzano. Me fala uma coisa, os cursos que você oferece e o diferencial da Brand News, que você acha que é o diferencial para quem quer estudar idiomas. Bom, então nós estamos agora lá também em Suzano, na Rua Prudente de Moraes, 164. Nós oferecemos curso de inglês, de espanhol, francês e italiano. O diferencial é a preparação para as provas oficiais. Né? Na Brand News a gente prepara o aluno desde o comecinho para que o aluno possa, ao final do curso, ou ao final do período do curso, porque estudar um idioma, já você sabe que não tem fim. Né? Você faz um pacote para o aluno estudar e tudo mais, mas tem sempre, a língua ela é viva, então sempre em transformação, sempre acontecendo coisas novas. E aí o aluno, terminando o nosso curso, ele vai poder fazer os preparatórios para as provas oficiais. Né? No caso de inglês, são as provas da Universidade de Cambridge. No caso do espanhol, são as provas da Universidade de Salamanca, que tem os seus nomes, tem os seus níveis, né? Desde o inicial até o superior. A mesma coisa no francês e no italiano. O francês e o italiano a gente acaba oferecendo muito mais na modalidade VIP, porque a busca na nossa região não é tão grande para esses idiomas. Mas existe essa possibilidade de estudar a pessoa e o próprio professor com valores bem acessíveis, né? A gente pratica o mesmo valor que as grandes franquias, porque você acaba pagando a marca. Né? Eles têm aquela preocupação, tem digamos assim, nome muito, né, destacado, acaba saindo muito caro para o consumidor final. O seu preço, então, é diferente dos grandes? Sim. A marca é própria? A marca é própria. A apostila que você usa também é própria? Vocês que criaram a apostila ou você tem base em... Não, nós utilizamos livros justamente dessas editoras. Das editoras. Das editoras que são certificadas pela Cambridge, são livros que atendem a essa proposta. Então, por exemplo, nós adotamos um material didático moderno, que vai incentivar... Dinâmico, que tem toda aquela questão da comunicação, né? O nosso foco maior é a comunicação oral. Então, a gente trabalha com esse tipo de material, que eu sei que ao final do curso o aluno vai ter essa capacidade de aprovar numa prova. Porque qualquer escola de idiomas, ela vai te dar um certificado. Qualquer escola. Mas você estudou numa escola técnica, você vai ter. Agora, o diferencial é você poder estudar numa escola na qual o resultado final ele se materializa num diploma internacional. Que vem assinado,
por organismos internacionais, né? Quando eu fiz lá no começo dos anos 2000, o diploma já era um diploma superior. Então é uma coisa legal, porque você pega lá o diploma, vem assinado pelo ministro da Cultura e Esporte lá da Espanha, no meu caso, né? Que eu sou da área do espanhol. Então é um diferencial para o teu currículo, para depois inserção em mercado de trabalho. Não estou desmerecendo, terminou meu curso, eu vou emitir esse certificado. Qualquer escola tem essa obrigação. Mas o importante é o aluno entender que ele tem que ser o produto final, ele tem que ser a novidade, ele tem que ser... Entendi. É ele que vai chegar com um diploma e colocar também na mesa de uma pessoa que vai te entrevistar. Você tem que ser o produto final ali, falar adequadamente, saber redigir, porque tem diferentes empresas aí... É o que mais acontece, né? De chegar pessoas que falam que já tem o diploma, eu já vi. Tem o diploma de inglês, né? Vou dar o inglês básico, porque é a língua que as pessoas procuram mais, né? Eu acho que o espanhol agora está bastante forte também. Sim. Mas o inglês, aí você conversa com uma pessoa, eu falo assim, eu tenho o diploma, mas eu não sei falar, é mais ou menos isso que você está falando, né? Justamente. O cara não se preocupa, ele quer saber do diploma, mas o produto final, que é mais interessante, está despreparado, né? Justamente. E aí, quando a gente prepara o aluno para essa prova, você tem que prepará-lo para geral, porque ele vai ser avaliado em todas as destrezas. Então, na parte disso. Né, no ouvir, no falar, você chega numa banca, você tem que conversar com 2 nativos. Então, é uma coisa de tempo, né, que demora. Você tem que confiar muito em você. Vamos supor, Marcos, que tem alguém lá em casa assistindo agora, ou na empresa, tá, falando assim, mas eu quero rápido, eu quero fazer uma coisa diferente, VIP. Eu quero um pouco mais de rapidez. Existe isso na escola também ou existe só turmas, né? Nós trabalhamos tanto com a modalidade de turmas regulares, né, que a gente chama de turma regular, com alunos, assim, com 8, 10 alunos. A gente não trabalha com mais do que isso. Certo. Né? Que é um número razoável para você poder passar. Com qualidade, né? Você pode ter 30 numa sala e depois não conseguir atender. Não adianta, porque você tem que observar como está sendo a interação entre pares, entre o que o aluno está produzindo, então tem como. E quando a pessoa ela quer algo mais personalizado, mais rápido, voltado, por exemplo, para ela apenas, né, para a necessidade dela, ela faz a modalidade VIP. Nós temos o VIP 1 e o VIP 2, né, que significa a carga horária. Então, 1 hora por semana ou 2 horas semanais. E aí a pessoa, 2 horas semanais, modalidade VIP, é tranquilo para a pessoa... Sabe? Agora, se ela quiser ter uma necessidade maior, ela aumenta a carga horária na semana, a gente atende essa necessidade. É muito tranquilo em relação a isso. Marcos, eu não sei falar inglês, certo, mas eu quero falar inglês, eu quero entrar numa turma. Como que é esse processo? Quanto tempo demora um processo de alguém totalmente cru para falar, estou com diploma e estou apto para poder participar de uma entrevista? Olha, o curso regular ele demora 4 anos, tá? Para você chegar ao nível que nós consideramos assim, é o nível que você consegue se comunicar em situações diárias, né? Que eu digo, como participar de uma entrevista, como você ir a um supermercado, sabe? Aquelas situações do dia a dia. 4 anos. Né? 4 anos, levando bastante a sério o curso, né? Sendo aquela pessoa... que cumpre ali todas as... Porque não é só chegar lá, né, João? Não é só a questão de você chegar e fazer o curso. Sentar lá na cadeira e achar que é mágica. Tem que fazer exercício, tem que praticar, tem que ler, tem que ouvir. Mas 4 anos a pessoa já consegue, né, prestar a primeira prova também. Aí ela já consegue prestar o primeiro diploma. Eu vi aqui também, Marcos, que vocês utilizaram até o nosso jornal Cenário com alunos lá. Me fala um pouquinho disso. Esse trabalho é um trabalho importante, porque isso bem antes de existir Brand New, eu nem imaginava naquela época, não tinha essa intenção. Eu era como professor de língua portuguesa. E foi mais ou menos, acho que na época que vocês começaram. Isso, 8 anos atrás. 2008? 2007 para 2008. Eu acredito que a gente trabalhou no ano de 2008 ou 2009. Isso. Com o jornal de Obaminha, não é isso? Isso, irmão, isso mesmo. Meu irmão. Olha, é bem do início, viu? E eu estava no SESI, estava trabalhando com turmas de sexta série, na época ainda era sexta série, se não me engano. E eu estava na faculdade, estava fazendo pós-graduação em metodologia da língua portuguesa. E nós estávamos, assim...
aprender na questão de como usar o texto autêntico em sala de aula. Então, você didatizar o jornal, por exemplo, ter o jornal Cenário. Então, levar para a sala de aula e didatizar, né? Ter uma função, mostrar que o jornal tem uma função social. Aí você trabalha os diferentes gêneros do discurso. Então, você trabalha a notícia, você pode trabalhar... As crianças naquela época, eu lembro muito bem disso, eles questionaram, mas não tem o espaço do leitor. É verdade. Você lembra disso? Lembro disso. Olha, e aí é eles mandaram cartas, mandaram e-mail, né? É bem interessante. Falando, mas seria legal que tivesse. Aí na outra edição saiu. Os comentários das crianças. Olha, é verdade. O aspecto crítico. Com isso aí. É muito bacana. Legal, e isso partiu de criança de sexta série, né? Criança de 11, 12 anos. Para quem não sabe, em todos os meus programas aqui, eu nunca toquei nesse assunto, mas eu acho que é pertinente falar da onde surgiu o jornal Cenário, né? E porque quando ele falou do Obaminha, eu lembrei claramente por que eu criei o Jornal Cenário. Meu irmão, na época, ele era secretário de comunicação, de cultura aqui da cidade. E aí, por um problema interno lá, demitiram ele, né? Tiraram ele do cargo injustamente, armaram para cima dele. Que acontecem nessa cidade. Armaram para cima dele e acabaram tirando meu irmão injustamente. Por conta de ter sido injusto, meu irmão ficou mal demais, ficou em depressão. Ficou praticamente doente por conta disso. Não por conta de ter saído do cargo, que ele ia continuar trabalhando, mas pela injustiça que fizeram com ele. E eu achei muito injusto. E aí, eu fui para casa, eu falei, eu preciso fazer algo para levantar a autoestima do meu irmão. E ele tinha feito vários projetos. E aí eu pensei, eu vou criar um jornalzinho pequeno. Peguei a primeira edição, vocês vão ver ele na capa, falando todos os projetos dele. Falei, eu vou fazer um jornal para mostrar para a cidade que meu irmão tá saindo, né? Mas saindo pela porta da frente, que ele fez muita coisa. E aí eu levantei de manhã e eu falei assim, vou criar o jornal. Eu pensei, que nome? Aí veio o Cenário na minha cabeça. Por isso que eu digo assim, às vezes o problema parece que você não vai conseguir resolver o problema. Mas eu sempre fui criado de uma maneira assim, quando o problema vem, você tem que tentar fazer com aquele problema algo bom para a sua vida. Eu não fui ficar em depressão, não fui ficar chorando por conta de... Porque senão seriam duas pessoas. Eu criei o jornal para levantar a moral do meu irmão e, graças a Deus, peguei amor pelo lado da comunicação através disso. Meu irmão hoje é uma pessoa renomada na cidade, no meio político. Todo mundo que conhece ele sabe como é que é. E Deus faz as coisas certas nas nossas vidas, né? E hoje eu me sustento a minha família, sustento mais de 10 funcionários por conta de uma coisa lá atrás que veio para ser maldição, mas acabou sendo bênção nas nossas vidas, né? Isso é Deus, né? Interferindo, né? Estamos hoje aqui com o Marcos Kovac, é Kovac, né? Kovac. Na realidade, como que fala de verdade? Kovac. Ela é... Minha família, meu avô de descendência húngara. Húngara. Húngaro, confusão muito de Yugoslavo, aquela parte. Tá certo. Leste europeu. Ó, eu ganhei esse livro aqui, do Marx. Olha que coisa bonita. Esse aqui é meu, viu, gente? Não adianta, mas depois ele vai falar onde você pode encontrar. Caliças da Memória. Isso, Caliças da Memória. Caliças da Memória. Isso aqui é um livro de contos? Contos. Um livro de contos. É o primeiro livro, o segundo? É o primeiro livro, assim, que eu... Editado, né? Editado, publicado, tem o SBN certinho. Fala um pouquinho desse livro. Então, ele surgiu... Então, como professor, sempre trabalha com literatura, eu sempre gostei muito de ler, gostei muito de literatura, minha vida toda foi ler os grandes clássicos, né? Estudando letras, você não tem muito para onde fugir, né? Eu sempre gostei bastante. E sempre, desde pequeno, gostava de rabiscar, escrever alguma coisa, sempre prosa, nunca fui adepto à poesia, não gosto. E veio essa ideia de escrever alguns contos que tivesse como rema, como o fundo principal, a memória. Porque eu sou eu sou bastante saudosista. Eu gosto de lembrar, eu gosto de ficar... Sabe quando você reúne a família e fica lembrando? Naquela época minha avó, não sei o quê, né? E aí, durante a sua vida, você vai ouvindo muitos casos, você ouve muitas histórias, você ouve no jornal, você assiste o jornal, vê lá alguma situação, e tudo que você vai vendo, vai transformando em histórias. Foi o que eu fiz nesse caliça. As caliças são aqueles... Sabe quando você vai fazer você vai
uma construção, e aí fica aquelas pedras, todas quebradinhas, tudo aquilo ali são caliças. Isso que eu ia perguntar, o que é caliça? Caliças. São, né, as pessoas às vezes usam aquelas caliças para colocar na parede, fazer uma transformação ali do ambiente. Entendi. Então, são pedaços de memória, fragmentos de memória. Então, você tem um conto de que a pessoa está lá, protagonista, né, da história. Então, assim, Marcos, não é uma história só. Não é uma história só, é um conjunto de 10 curtos contos. Que bom, que legal, diferente. É diferente. Eu estou com vontade de ler. Alguma coisa acontece e ativa um pensamento de memória, né? Então, uma das personagens está sentada no jardim, de repente vê uma borboleta e ela retoma a questão lá, a borboleta azul, faz ela lembrar de como era a vida dela com os filhos pequenos, e hoje ela está abandonada lá num asilo. Tudo dentro do contexto literário que a gente está trabalhando, o foco mnemônico, né? O foco da memória. Mas quantas edições foi feito e onde a pessoa pode encontrar o seu livro? 2 edições, ele está na 2ª edição. E a pessoa pode adquirir na própria escola, na própria Brand New. A gente tem disponível. Nós vamos falar de novo depois, né, o seu endereço, telefone, mas eu gostaria que agora, que eu acho que está dando pico de audiência, fala onde fica o endereço e o telefone da escola. Então, em Ferraz nós estamos na Avenida 15 de Novembro, 457, frente à Caixa Econômica, é bem fácil de localizar. Nosso telefone aqui em Ferraz é o 4675-9592. Mas geralmente, hoje todo mundo no WhatsApp, então é o 97109-5824. Em Suzano nós estamos na Rua Prudente de Moraes, 164, a 2 minutos da nova estação de Suzano. Lá o nosso telefone é o 4748-6467, o mesmo WhatsApp. Hoje aqui na TV Cenário, o meu amigo Marcos Kovac, ele que é professor, autor, empresário da Brand New Idiomas aqui em Ferraz de Vasconcelos. E ele falou um pouquinho sobre a empresa, falou um pouquinho sobre a sua trajetória, né, de professor, falou um pouco sobre a escola, o que você vai encontrar na escola. Pelo que eu entendi, o diferencial deles, fora o preço, que é um preço mais acessível, é o modo de ensino que eles têm, diferenciado, direcionado para você que quer aprender de verdade, ser capacitado para chegar na entrevista e sair muito bem. Muitos de vocês possa ser que não conheçam a escola, mas a partir de agora vai conhecer e vai ligar nesse telefone que ele acabou de passar, no endereço que ele acabou de falar aqui. Eu faço questão de você ir lá, porque primeiro é uma pessoa que é da cidade, ele está acreditando em Ferraz de Vasconcelos, onde muitas empresas estão saindo daqui, ele está acreditando em Ferraz, acabou de abrir uma nova unidade em Suzano. Suzano onde fica mesmo? Fica lá, Prudente de Moraes, 164, ali naquela avenida principal de Suzano, aqui para dar acesso a Mogi, é pertinho da estação, 2 minutinhos da estação. Descendo na estação de Suzano, 2 minutinhos. Quero mandar um abraço pro pessoal de Suzano, que assiste bastante nossa TV aqui. Então, graças a Deus, a TV Cenário está sendo assistida aí no Alto Tietê, São Paulo. Nós estamos com um prêmio bastante significativo que a gente faz todo ano, que é o Destaques. Destaque 2016 é um prêmio que a gente faz todo ano para presentear, para trazer mais alegria para você empresário, para você artista da cidade, que passou o ano inteiro trabalhando, lutando, e é um momento de confraternização. Você que não votou, entra no site da TV Cenário, que é o www.tvcenario.com, e vote. Estou com o Cabral aqui, ele já falou ontem, eu tomei até um susto que já passaram de 120 mil, Cabral. 120 mil pessoas que já votaram no prêmio de Destaques. E eu tenho certeza, vocês aí que estão votando, vão entrar lá um pouco no site. Tem o site da Brand New também? Qual que é o site? É o www.brandnewidiomas.com.br. É isso daí, conhecer um pouco mais. Nós estamos chegando à parte final desse programa, mas antes disso eu gostaria que o Marcos desse as suas considerações finais aí para quem está assistindo. Então é isso, Jair. Novamente eu agradeço a participação. Espero que as pessoas procurem nossa escola, se capacitem, principalmente as pessoas que querem se inserir no mercado de trabalho. Hoje nós vivemos uma época difícil, o Brasil passa por uma crise política, econômica, moral, ética, tudo. Né? E as pessoas elas precisam ter a consciência de que elas precisam se capacitar, precisam, né, buscar suas ferramentas ali. E nós estamos aí para isso. Procure-nos. E vão ver que realmente, como já colocou, o valor é bem acessível, qualidade, e estamos para isso. E o livro também, se quiser procurar, quer saber um pouco mais do Caliças da Memória, é só procurar Brand New também. Jair, mais uma vez, obrigado.
Eu que agradeço, Marcos. Você em casa também que tem um talento, que quer vir aqui na TV Cenário, é muito fácil. Você liga no 4674-2593. Você aí do seu bairro que tem um problema, você liga também nesse número. Nós vamos até você no quadro Fala Leitor da TV Cenário, um quadro que bombou este ano. Fizemos mais de 120 programas, mais de 300 mil acessos. E eu tenho certeza que se você tiver um problema aí no seu bairro, nós vamos aí para tentar te ajudar. Porque o papel da TV Cenário é mostrar ao poder público os problemas que tem na cidade e, consequentemente, os problemas serão resolvidos aí pela municipalidade. Por hoje, ficamos por aqui. Fique com Deus e até mais.